Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. E hoje eu tô fazendo a abertura diretamente do meu treino, tá? Dei uma paradinha na minha corrida de 5 km e vim ao lado de Clarice Lispector dar bem-vindos pra vocês, tá bom? Espero que vocês estejam curtindo, porque está virando e vai ser um hábito fixo aqui do canal, pelo menos um vlog por semana, hein? Então eu estou começando de novo numa sexta-feira e para ficar de uma abertura um pouco diferente, tá? De não ficar sempre os mesmos trajetos, né? Porque assim, quando a gente faz aquele treino da manhã, acaba que vai pro mesmo trecho, né? Eu tenho esse hábito assim, às vezes eu tento arriscar outros trechos e tal, mas o trajeto acaba sendo meio que repetitivo, né? Pela distância que eu corro também, normalmente 12 km por dia não. Pelo menos eu faço caminhada e quando dá, eu faço as minhas corridas, né? Então eu gosto de correr de 2 a 3 vezes na semana, o resto dos dias eu faço caminhadas. E hoje eu resolvi correr e aí falei, não vou fazer o mesmo trajeto, né? Compartilhar com vocês 2 vlogs seguidos disso. Então vocês estão sendo responsáveis por isso, porque hoje eu resolvi vir para Copacabana. Então saí de Botafogo, vim para Copacabana e no caso dei uma parada no Leme. Estou aqui ao lado, como vocês podem ver, de Clarice Lispector, né? Então uma ótima aqui companhia para juntar esses dois mundos que eu gosto de compartilhar aqui no canal, de corridas, de treinos e de literatura, claro, né? Então nada mais do que uma das minhas melhores leituras, a minha primeira leitura do ano, que foi, né, Hora da Estrela. Então super recomendado pra você, tem vídeo aqui no canal caso você não tenha assistido. Então tá começando esse vlog aqui numa sexta-feira super inspirador e tem várias coisas pra fazer, então correr literalmente e acompanhe comigo o meu treino. Morrendo, mas passo bem, né? Gente, quase 15 quilômetros e o meu foco tá: você vai tomar um suco de graviola como recompensa. Melhor recompensa depois de correr 15 quilômetros, um suco de graviola. Sério, eu amo esse suco. Passei na papelaria e fiz umas comprinhas que eu estava precisando. Assim, precisar é um termo muito forte, na verdade. Então assim, que eu tava querendo testar porque eu já tava precisando, de certa forma. Porque eu tenho lido bastante, como vocês viram aí no último vlog e outros vídeos aqui do canal, eu mostrei pra vocês já que eu gosto muito de marcar nos meus livros. Daqui a pouco a gente conversa de repente mais sobre isso, mas mostrar minhas comprinhas pra vocês, assim. Eu uso muito o marcador cinza, eu gosto muito do marcador cinza, eu acho que ele deixa tudo mais clean, mais assim, não agride os olhos. Às vezes eu gosto de colocar algumas cores, tá? Não mais de uma cor, mas assim, quando eu quero destacar uma coisa muito específica de um livro. Então, quando é blocos de parágrafos, assim, de várias linhas, eu não gosto de ter aquelas cores assim aos olhos, sabe? Então é muito essa questão do estético, do visual também. E eu gosto de marcar os livros, a gente vai conversar já sobre isso, mas eu vou mostrar pra vocês. Eu já mostrei isso aqui em outro vídeo, vocês gostaram muito, inclusive, que eu mostrei. Toda vez que eu adoro esse estojinho, uma espécie de estojinho, né, que eu comprei. Não foi agora não, tá? Já deve ter o quê? Quase uns 2 meses que eu comprei na livraria do Travessa, tá? Eu fui lá, eu passeando assim, falei, deixa eu ver isso aqui. Aí tem elástico, gente, isso aqui é tudo de bom. É um combo perfeito para o leitor, porque eu coloco aqui um pouquinho de tudo que eu preciso, assim, pra fazer. Assim, de novo, precisa é muito forte, mas que vai me ajudar muito naquela leitura confortável que eu gosto de fazer. Então, para colocar às vezes numa bolsa, uma coisa assim que eu quero levar o livro, e aí fica super básico. Eu, no caso, nem levo tantos marcadores não, tá? Aqui eu tô com mais de 3, 5 marcadores aqui, não faço isso não, tá? Eu deixo com menos, mas aqui eu tô com mais de um porque tá acabando os cinza. Tem 2 cinzas que estão acabando, eu já não sei mais qual que tá. Aí quando acabar eu volto a ficar com 1 ou 2, né? Porque eu uso bastante. Então esse aqui só pra mostrar pra vocês como que funciona. Tô com um livro menorzinho aqui, da Penguin. Então assim, quando o livro é menor,
ele você bota na capa, o elástico, tá? Só que aí acontece que às vezes, quando é menor, tá? No tamanho comum de livro não acontece nada. Aí fica sobrando um pouquinho, tá? Não tem problema, mas fica meio assim com a capinha do livro, que ainda mais que esse aqui não tem orelha. Aí eu vou lá, coloco elástico no livro todo, tá? E aí fica super firme, ótimo, tá? Não cai, tá super pesado, não cai, tá? E maravilhoso porque fica aqui o kit aqui, ó. Você pode botar isso aqui na bolsa e ser feliz lá em lugar que você quiser levar seu livrinho para ler. Então, eu adoro. E aí, o que eu gosto de fazer? Eu sempre tenho essa caneta preta. Eu sempre tenho uma caneta dessa da Pentel Energel 05. Eu amo essa caneta. Eu gosto muito de usar essas de clique. Acho super prática. E a 05 tem uma ponta ótima. Sim, eu escrevo às vezes em livro, não tenho problema com isso. E é bom também para quando eu quero fazer alguma anotação. E adoro essa aqui, eu acho maravilhosa. Dura bem comigo e tal. Tenho também sempre essa lapiseira da Pentel também, que eu amo, que é a 09. Eu não usava tanto 09, já usei 05, 07, mas desde que eu comecei a usar essa lapiseira especificamente, eu vou deixar os links das coisas, as referências de tudo que eu citar aqui pra vocês, tá? Então não fiquem preocupados não, tá? Deixa eu ver se vai focar aqui. Se não focar, não tem importância não, que os links do que eu encontrar na Amazon vai estar aqui embaixo. Algumas dessas coisas, inclusive, eu comprei na Amazon, outras coisas em papelaria também, tá? Papelaria física. Então, eu uso muito isso aqui. Assim, eu não consigo... Normalmente, quando eu tô lendo, eu tô sempre assim, tá? Lendo com livro físico, eu tô sempre acompanhando e tal. Aí eu vou lá, faço uma marcação, gosto de marcar alguma... Como se diz? Marcar alguma palavra, destacar. Então, tô sempre com esse mãos assim... Quando eu quero, às vezes eu não quero, não dá pra levar muita coisa pra rua e tal. Pelo menos isso aqui eu vou lá e enfio aqui dentro e faço assim, pelo menos, tá? Mas com isso aqui é bem mais prático, dá pra levar mais coisas. Então é perfeito. Então, derrubei o livro. Mas ele passa bem, tá? Deixa eu pegar aqui porque dá nervoso aqui. Só vou pegar aquele que tá no chão. Acho que tá pronto. Mas ele passou bem. Ele caiu direitinho. Tadinho. Então, fiquei todo bagunçado. Então, a lapiseira e o marcador. Tem os marcadores aqui que eu uso, tá? Eu normalmente, como eu falei pra vocês, eu levo menos do que isso, mas aqui eu tô fazendo mais de uma leitura e tal. Então, eu gosto muito de marcadores cinza. Então, já usei da Staedtler, gosto da Staedtler, da Stabilo cinza, o da Stabilo aquele o Boss, né, que é o mais larguinho. E eu gosto muito esse aqui da Cis, desse aqui Cis pastel. Ele tem um ótimo custo-benefício. No caso, eu comprei um kit, acho que foi, não sei se foi na Semana do Consumidor, não lembro quando foi, mas eu comprei um kit, acho que com 12 dessas canetinhas aqui, foi uns R$30, alguma coisa do tipo. Valeu muito, muito, muito a pena. Então, acho que foi alguma coisa assim. Saiu por menos de R$3 cada caneta. Então, eu amo. Então, eu tô com as 3 porque tá acabando. Então, já tô aqui de olho. E aí, eu também tenho essas aqui. Então, essa outra cor da Cis. Eu vou mostrar pra vocês as cores direitinho, tá? Tô passando aqui. Essa cor aqui também é muito boa. Ela é clarinha. Gosto dela. Deixa eu mostrar logo assim. Eu tô fazendo aqui. Vou mostrar pra vocês. Então, a cinza. Tá vendo? Essa aqui, né, esse tom aqui meio salmão, fica com um tom muito bom, que eu gosto desse tom. Mas assim, quando eu vou fazer blocos, marcar uns blocos, é o cinza, tá? As cores normalmente eu uso para algumas marcações específicas. Então, não é um color code que eu uso, mas são marcações assim. Como que eu vou explicar? Não tem, às vezes, muito do que eu tô precisando. Às vezes eu tô marcando com isso. Isso que acontece. Eu tô marcando com cinza, mas tem uma marcação, uma citação ali que eu quero destacar mais naquela página ali. Eu uso flag também diferente às vezes, mas às vezes eu não quero mudar o tom da flag. Aí eu vou lá, uso essa outra cor. E eu tenho esse outro kit também, esse aqui eu comprei com outras cores pastéis, da Swing Cool, da Stabilo, tá? Que eu gosto bastante. Mas esse aqui eu não consigo fazer marcações com blocos, né, grandes de texto, também são para coisas específicas.
Então, eu vou mostrar pra vocês o tom. É primeiro do amarelo, tá? Que eu gosto muito, esse aqui são tons pastéis. Mas vocês vão ver que esse tom do amarelo já não vou conseguir marcar muita coisa. Então, talvez para alguma palavra, alguma coisa, alguma característica muito marcante, alguma coisa que vai se repetir, vai depender muito. Deixa eu mostrar pra vocês as outras duas cores, tá vendo? Então, essas duas primeiras são as que eu mais uso mesmo, principalmente a cinza. Mas eu também gosto de ter essas opções aqui. Então, normalmente o que tá no estojo mesmo é a cinza, tá? E essa daqui para ter uma segunda opção de cor. Visto isso, além dos marcadores, da caneta, da lapiseira, aí aqui dá mais espaço, tá vendo? Tem bastante coisa que dá pra colocar aqui. E aí eu coloco flags, tenho sempre flags aqui, porque tô na rua e tal, mesmo que não seja a cor do que eu esteja lendo. Eu procuro realmente ajudar ali na cor, talvez, e procuro as cartelas, aqui tá até dobrado. Cores mais básicas aqui do que eu tô lendo. Aí eu vejo assim, eu gosto de combinar assim um pouco com a capa, tá? Não me julguem, tá? Não sei se vocês estão assim também, mas eu gosto daquela leve combinada. Eu não sou também neurótica com isso, mas se eu tenho opção, né, gente? Porque, por exemplo, a outra volta do parafuso. Não combina? Eu tenho essa daqui. Não combina usar essa daqui? Se eu tenho essa flag aqui, por que eu não posso usar, né? Por que não usar essa daqui? Então, ou essa cinza também. Então, essas duas aqui são perfeitas, combinam. Então, eu faço muito isso, assim, aqui essa questão. E uma borrachinha sempre em mãos. Essa aqui é da Tombow. Da Tombow? Acho que é. Isso, é da Mono. Essa menorzinha que tá já... Lá já tá, não tá acabando, né? Ela tem que ficar puxando aqui. Não é bom tirar o envoltório, né? Porque ela vai ressecando. Então, por isso que fica desse jeito. Isso tudo pra falar das compras de papelaria que eu fiz, né? Pois bem, então, visto isso tudo, do que eu gosto, das coisas que eu utilizo e tal, vou mostrar pra vocês, então, o que eu comprei. Primeiramente, as duas cores, eu comprei 2 de cada, tá? Desse da Stabilo, 2 de cada. Essas duas cores aqui, que eu achei muito bonitas. É um tom meio areia pro marrom, mas um areia que eu achei muito lindo. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha que tom bonito. Fica muito lindo. Já tô louca pra utilizar. Eu fiquei lá testando. Tinha outras cores também. Vende o kit. Inclusive, o vendedor lá tava querendo me induzir a comprar o kit, mas o kit vem com a preta. Eu gosto da preta, só que eu tenho já a preta. E eu não queria, aí eu quis comprar a avulsa mesmo e queria comprar repetida. E tem essa outra cor que eu achei uma coisa assim meio... Não um verde oliva, mas uma cor meio diferente. Eu não sei explicar essa outra cor. Eu achei linda também, essas duas cores aqui. Então eu comprei 2 de cada, né? Porque vai que eu tô usando o livro lá, marcando, e acaba justamente naquela cor e tal. Eu não vou conseguir, tá? Não vou conseguir, não. Eu vou ficar assim... mal de ter que botar outra cor no livro, né? Então, vou lá, compro já dobrado, já a cor, que aí pelo menos quando acabar, já sei que tá acabando e procuro comprar, repor mais rápido possível. E comprei, que ainda não tinha testado, o cinza da Swing Cool da Stabilo. Então, ele é um cinza que não é bem cinza, vocês vão ver. Eu vou colocar aqui embaixo, isso. Ele é bem diferente essa cor. Esse eu comprei um só, porque qualquer coisa... esse é mais fácil de achar, essa cor. Tá vendo? Se comparar com esse aqui da Pentel, não, da Cis, é um pouco diferente. Não sei se vocês vão conseguir por aqui ver. Mas tá vendo aqui que eu falo? Olha como essas cores assim, mais fechadinhas aqui são melhores. Mesmo essas aqui sendo pastéis, elas dão muito, sabe? Dá muito impacto na visão, assim. Então, eu gosto mais justamente para coisas bem específicas, bem pontuais. Outras coisas que eu comprei foram essas canetas aqui, tá? Essa aqui é exatamente igual a preta, da Pentel, da Energial, que eu mostrei pra vocês, que é essa aqui, que eu uso, a 05. Eu comprei essa marrom. Eu achei ótima, inclusive para usar junto com esse outro marcador aqui. Deixa eu botar aqui, fica ótimo. E ela é super macia, eu gosto muito dessa caneta. A outra aqui, essa aqui da Cis, que eu gosto muito, que é a BPX RT 07. Aí eu comprei azul e preta, porque também, o que acontece? Eu tô querendo, já tava querendo isso, mas deixa eu ler o livro da Tamara Klink, Nós
O Atlântico em Solitário, tem vídeo no canal que eu falei mais desse livro, eu fiquei mais com vontade de voltar ao hábito da escrita diária. Inclusive, eu tenho vontade de criar uma newsletter. Vocês gostam de ler newsletter? Eu tô com vontade de escrever também nesse sentido, tanto no digital, mas também gosto de escrever no físico. Então, essas duas aqui, eu comprei uma preta e uma azul, eu já conheço as canetas, gosto muito delas, só que da versão com tampa, eu gostei muito mais dessa com clique, por ser de clique e por ter uma borrachinha, assim, ter uma coisa mais confortável, mais anatômica para escrever, tá vendo? É fininho e tal. Essa aqui é em gel, essa aqui não fala nada de gel não, mas eu comprei uma em gel dela, que aí vocês vão ver que ela é mais forte, é uma 07, também da BPX, as duas são 07, então vocês vão ver que essa sim é em gel, essa aqui tinha várias cores inclusive, tem várias cores, né, mas eu comprei a preta, tá vendo aqui? É 07, essa aqui também é 07, aqui é 05, é essa daqui só, que é da Pentel, mas essas duas cis são 07. Então, essas foram as minhas aquisições. Mas é claro que a gente sempre, sabe, vê uma coisa fofinha assim. Olha isso. Olha que coisa mais linda que eu vi. Vou mostrar pra vocês aqui, abrir essa washi tape aqui, temática de Halloween. Olha que coisa linda. Vamos abrir aqui e mostrar. Isso, pronto. Dá pra ver direitinho. Tá vendo? O Mickey, a Minnie, Pato Donald, o Pluto. Olha que coisa mais fofa. Não tive como resistir. Tinha uma outra lá de personagens também, acho que era do Toy Story. Acho que era Toy Story. Eu não consegui resistir, achei a coisa mais fofinha. Eu gosto de escrever em cadernos. Peraí, deixa eu ajeitar aqui pra não perder essa washi tape. Aqui, pronto. Então, assim, eu gosto de escrever, então eu quero voltar. Eu tava fazendo muito isso no início do ano, mas dei uma parada, mas quero voltar tanto no caderno de leituras, principalmente para o hábito da escrita também. Então, eu tô com essa vontade de fazer diário, né? E também como uma escrita terapêutica, sabem? E também para voltar a... Voltar não, a escrever newsletter. Não sei, o que vocês gostariam? Me digam aí nos comentários para eu saber. Então, assim, gente, essas foram as minhas aquisições. Mas, assim, aproveitando que eu tô falando, então, de marcação de livro, que eu acho que talvez seja um assunto legal de a gente conversar um pouco, eu já fui do tipo que não marcava nada assim fixo no livro. Do time assim que às vezes nem lápis, tá? E se for lápis era bem sutil, usava mais era flags. Flags eu sempre usei, nunca tive problema com flags, né? Então sempre usei flags. E aí eu só usava lápis, lapiseira e tal. Mas assim, o livro que tá marcado, pra mim, assim, um livro com marcações é um livro nosso, assim. Ele se torna muito nosso no sentido, não de posse, mas ele fica único. Ele nos representa de uma forma, assim, muito única, porque vão ter nossos comentários, nossos pensamentos, aquilo que mais nos chamou a atenção, aquilo que mais, assim, mexeu com a gente. Tanto que um livro meu, no caso, eu falo assim, que eu tô lendo e que as marcações estão mais com lápis, são bem poucas, é um livro que não tem grande conexão comigo e provavelmente vai passar para frente. Então, por isso, que pode ter muita dúvida também no caso, é como que eu faço para de repente, vender, trocar no sebo, alguma coisa do tipo, ou até mesmo doar livros que eu não quero mais manter comigo, sendo que eu marco os meus livros. Então, justamente isso. Os livros que eu marco, eu tô lá normal, eu não fico lendo pensando nisso. Isso aqui eu vou passar pra frente, isso aqui eu não vou manter. Porque é leitura, né, imprevisível e tal, surpreendente, não tem essa questão de regra, se é um clássico, se não é um clássico, se é uma leitura e tal. É uma leitura. Então, eu tô lá, não, isso aqui eu quero... é natural, é um processo super natural pra mim. E até o ponto, como eu disse, mostrei pra vocês no vlog anterior, de deixar uma página assim, como eu deixo do King aqui do cemitério. Deixa eu pegar aqui alguma, pronto. Que tá escrita, que tá marcada, que tá com flag, tá vendo? Tem um pouquinho de tudo aqui. Mas não tá coisas aleatórias, tem uma explicação, eu gosto de comentar às vezes um resumo do que eu marquei ali, do que eu tô entendendo. Isso me ajuda muito em vários sentidos. Primeiro, a me conectar, nem me ajuda a conectar, isso mostra que eu estou muito conectada na leitura. Isso me ajuda também a retomar, quando eu quero visitar,
Sabe quando a gente assiste o filme mais de uma vez? A mesma coisa. Às vezes eu gosto de pegar um livro que eu gostei muito da experiência, eu vou lá, dou uma revisitada nele, e aí eu vou conseguindo aqui, ó, aparecer aqui o motivo, aprender a lidar com a morte, coisas do tipo. Então eu consigo bater mais a vista nisso. Isso me ajuda muito nesse processo, tanto de produção de conteúdo, mas também na hora de você revisitar livros. Afinal de contas, livros lidos que mantêm na estante são para isso, são para serem revisitados, são para serem relidos no futuro, são para objetivos desse tipo, né? Então, livros que tem na estante ou são livros não lidos que eu quero ler, ou ainda tenho dúvidas de alguns, e livros que eu já li e gostei muito. Os livros que eu li e não me tocaram ao ponto de eu querer uma hora pensar assim, não, isso aqui eu não vou querer reler, foi uma leitura bacana, ok? Então, assim, vão ser livros provavelmente que não vão ter essas marcações, e inclusive não vão ter nem muitas flags. Então, normalmente eu não tenho nem essa preocupação de ter que tirar as flags, porque realmente vai acontecer isso. Então, assim, eu já fui desse tipo, né? Tipo assim, só explicando, nada contra, tá, gente? Só que é tão libertador. A hora que você começar a fazer isso, vai ser uma, assim, libertação maravilhosa, porque o livro é um objeto que é pra gente ser utilizado. E eu acho tão lindo quando tem as nossas marcas impressas ali. Não marcas, por exemplo, eu não me incomodo, entre aspas, em quebrar a lombada, mas eu evito ao máximo. Mas se quebrar, é sinal que o livro foi lido. Então, assim, eu tenho cuidado e tudo de manusear. Também não gosto de, quando compro o livro, inclusive, e tal, se é um livro novo e tudo, eu tenho cuidado de ver como está a edição e tal. Gosto de estar perfeitinho, né, direitinho, o máximo possível. Mas assim, quando é marca da leitura, da nossa leitura, é muito bom isso, a gente vai lembrar de cada detalhe ali, eu acho que fica tão, assim, sabe, tão, praticamente um diário nosso. Então, eu acho que esse que é legal de marcar os livros. Então, justamente que eles nos marcam e a gente marca eles, eu acho que é uma troca, assim, maravilhosa. Testa isso se você nunca testou, é libertador. Então eu já fui do tipo que escrevi em lápis, fui passando a medida para o marca-texto. Mas assim, vocês veem, eu marco uso essas cores mais fechadinhas, mais sobras, que ficam também esteticamente mais confortáveis, mais bonitas. E também, às vezes, eu acho necessidade de escrever a caneta, eu quero escrever alguma coisa a caneta, não sei, porque eu quero que chame atenção algumas coisas. Então também procuro cores mais neutras possíveis. Nada que lá na frente vá, não, essa cor eu não gosto. Então, normalmente são cores assim neutras que eu gosto de utilizar. Eu acho que isso ajuda também nesse processo. E aí também depois, quando eu comecei a fazer isso, tinha algumas edições que eu falava assim, não vou fazer nessas edições capa dura, especial. Não, esse livro da Antofágica, não, esse livro da Dark Side, sei lá, não quero. E aos poucos eu fui me libertando, e aí teve um livro que foi, qual foi que eu li da Antofágica? Eu não sei se foi A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Acho que sim. Não, foi quando eu li, primeiro que eu não li o Conto de Natal, eu não tava marcando nem a lápis, eu botava só as flags, e ainda flags assim, bem nas extremidades, assim, pra não mexer ali na estética do livro, e depois, aos poucos, eu fui vou pra lápis. E aí depois eu tava lá, por exemplo, quando eu fui ler agora Vidas Secas, do Graciliano Ramos, na edição da Antofágica, eu tava lá eu marcando, conversando, escrevendo. Então, é muito mais, assim, libertador mesmo, e o processo da leitura ele fica assim maravilhoso, ele fica ótimo. E testem isso depois, assim, mas claro, no seu limite, no seu tempo. Mas também outra coisa que é em relação à marcação de livro é a questão marcar o que você quer marcar. Não que, eu li um livro, as pessoas, peraí, eu tenho que marcar porque todo mundo marca, ou tem que marcar porque assim, é isso que eu falo, é exprimir a sua vontade, a sua conexão, porque é o momento seu. Então, não queira saber se o cicrano, fulano e tal, marcou de um jeito, faz de um jeito. É a sua marcação, é o que significa para você. Nem sempre eu uso mais de uma cor, nem sempre eu uso mais de uma cor de marca-texto, mais de uma cor de flag. Para cada leitura vai ter uma conexão diferente, vai ter uma coisa diferente, vai ter algo a mais. Então, eu posso fazer depois um vídeo mais falando sobre isso, mostrando realmente as marcações em si e mostrando para vocês como funciona isso. Eu acho que isso é legal para vocês verem as possibilidades, para se inspirarem, talvez. Mas eu acho que cada um vai encontrando o seu jeitinho de fazer essas marcações, porque é isso que torna os livros tão nossos, tão únicos. Nossos nesse sentido, quando eu falo de único, de ter a nossa impressão mesmo ali naquele livro.
Então, isso que eu gosto muito, muito, muito de fazer essas marcações. Eu finalmente estou lendo o grande clássico aí, A Outra Volta do Parafuso, ou A Volta do Parafuso, do Henry James. Esse livro aqui eu quero ler há muito tempo, mas eu sempre deixo assim, uma hora eu leio, eu deixo pra depois, mas dessa vez eu escolhi assim, não, desse mês de outubro não passa. Porque eu sei que é uma leitura que muitos gostam de ler nessa época do ano, por ser temática, é um grande clássico aí do gótico, né, de leituras de fantasmas, de casas assombradas. Então, por que não fazer essa leitura agora, né? Então, justamente escolhi ele para ser a nossa leitura aí, digamos, principal desse vlog. Então, inicializei nesse vlog, pretendo terminá-la. Então, amanhã, né, no caso, eu não sei se eu ainda consigo terminar hoje, vamos ver. Mas, assim, eu quis fazer essa atualização, primeiro para situar vocês do que eu estou lendo. E tem esse registro também de que, até o momento, eu tô inicializando o capítulo 8, que é nessa edição da Penguin, a página 63, e eu estou gostando muito. E por que eu tô querendo atualizar isso? Porque eu sei que esse livro é assim, ou ame ou odeie, algo do tipo, ou as pessoas amam demais esse livro, ou as pessoas não curtem tanto. Acho que o livro promete muito e não entrega essa história aí de fantasma, essa história sombria. Então, eu comecei a leitura justamente tendo essa consciência de que pode ser, assim, sim, é uma leitura que boa para ser lida nessa época, mas não necessariamente que vai entregar uma história assustadora, uma história, grande história aí de fantasma, alguma coisa do tipo. Então, inclusive, é bem interessante que isso tem muito a ver com o início. Eu vou explicar daqui a pouco pra vocês como é o livro, né? Como é introduzida a cena aí, como é que vai ser introduzida a história em si. E essa coisa de contar uma história sobre fantasmas. Então, assim, de qualquer forma, independente se é um livro que vai assustar, um livro que é de fantasmas, não, é um livro que eu tenho interesse de ler, que é um grande clássico da literatura. Então, é um livro que eu tinha interesse e, por ser um livro que tem esse aspecto gótico, eu falei, vou encaixar essa numa leitura que eu gosto de fazer, numa leitura temática aí, de um mês que eu gosto de escolher esse tipo de leitura. Então, deixei, né, eu adquiri esse livro, se eu não me engano, esse ano, e então, pronto, resolvi colocar ele nessa leitura. E sim, eu tô curtindo bastante, como eu disse pra vocês. A escrita do Henry James aqui tá me conquistando. Não sei como vocês puderam ver, eu estou marcando tudo assim, tudo no sentido de ter muitos detalhes. Então, tem coisas que eu tô escrevendo, grifando assim, no sentido assim, peraí, tem muita nuances, entende? Então, eu acho que eu recomendo assim, até o momento, é um livro para ler com muito cuidado. Por mais que ele seja uma leitura curta, lembrando que aqui tem um bom material de pós-fácil. Então, é um livro com menos de 160 páginas, então estou praticamente na metade do livro. E é justamente, ele vai sendo criado uma atmosfera. Isso eu tinha lido, a única coisa que eu, assim, é mais o que eu li, que é essa questão da expectativa e da questão de se atentar com a atmosfera que vai sendo criada, que isso é uma coisa bem marcante aqui dessa escrita. E realmente isso tá me conquistando todo esse
ambiente, todo esse cenário, todos os detalhes que vão sendo colocados, ou a falta de algumas coisas que vão sendo colocadas aos poucos ali, e que a gente vai interpretando ali da forma que a gente vai conseguindo. Então, tem hora que eu falo assim, peraí, atentar-se ao fato disso, o tempo verbal aqui no passado, porque foi utilizado. Então, meio que eu vou comentando essas coisas assim, e vai ser interessante depois revisitar esse livro para saber se, não se eu acertei coisas, mas repassar essas pistas meio que vão sendo colocadas aqui. Então, eu tô achando bem interessante essa construção. Então, eu gosto muito de livros assim. Então, por isso que tá me conquistando, justamente por ter essa questão de me prender e querer ficar fixa nessa leitura. Então, é um livro, assim, que tá realmente... E tem esse aspecto do fantasma, já surgiu, apareceram já 2 fantasmas aqui. E, realmente, a questão não é... Assim, o medo é uma coisa, assim, muito... Isso é onde eu estou, né? O medo, a gente pode depois conversar, é uma coisa muito, assim... você tem medo do que você tem medo? Aquilo que você vê, do que você não vê? O que é real, o que não é? O que é fantasia? Então tem muita coisa assim que vão sendo discutidas aqui, tá? Mas do que eu falei aqui do livro, falei das minhas impressões, mas do que é a história em si. Primeiramente, que acho que é o terceiro livro esse ano que eu leio, em que o início dele, ele começa em uma cena em que amigos estão reunidos para contar uma história. Então, eu fiz essa experiência com um livro russo, que é Primeiro Amor, do Turgenev, e depois eu fiz essa experiência com Noite na Taverna. Então, também tem questão de grupo de amigos que estão reunidos ali para contar, ou tem uma disputa de histórias e tal. Aqui tem um grupo de amigos e que estão lá contando histórias aí de fantasmas, até que um tal de Douglas vai falar que ele conhece uma história aí, assim, mais assustadora. Então, é bem interessante esse início. Inclusive, vai citar aqui que se passa na véspera. Deixa eu ver se aqui é na véspera. Não, na noite de Natal. Então, eu fiquei mais assim interessada. Então, pra quem curte uma leitura aí, não tem nada de vibe natalina, não. Mas só porque realmente é mencionado que essa história vai começar aqui na noite de Natal, que eles estão reunidos ao redor da lareira. Então, do fogo ali, contando histórias. E aí ele fala, não, eu conheço uma pior. E aí vem isso, e ele fala que essa história tá escrita, e aí ele não vai poder contar naquela hora, então tem esse suspense que é criado, e que ele vai ter que... A história, ele tem na gaveta dele, tem que abrir e tal, e para as pessoas esperarem que para ele pegar isso para contar em outra noite, né? Então ele dá essa questão desse suspense aí, dá uma instigada nas pessoas a permanecerem no local para ouvirem essa história. Então, esse início eu acho bem interessante, porque é uma história que foi lhe confiada pela antiga governanta da sua irmã. Então, é uma história de uma mulher que ele conheceu e dá a entender por quem ele fora talvez apaixonado, 10 anos mais velha do que ele, né, na antiga governanta da irmã dele, então ele menciona isso. E aí, pois bem, ela que escreveu, né, isso ela depois no futuro escrevendo memórias do passado e entregou, né, a ele. Então, tem isso, essa passagem. Então, isso é a cena inicial. E aí ele diz que antes de começar a contar a história, depois que ele já está em mãos, ele precisa contextualizar, né? Ele precisa citar algumas coisinhas antes de realmente fazer, contar, de ler essa história. Então, ele vai falar que essa conhecida, né? É uma governanta. Na verdade, assim, ela é uma professora que vai trabalhar de governanta na mansão Bly, né? E para ser governanta de 2 crianças. Mas ele vai falar que ela vai trabalhar nesse lugar porque a antiga governanta morreu. Então, morreu não, desculpa, ela sumiu. Logo depois a gente descobre que ela morreu, porque vai ser contado logo em seguida. Então, ele vai falando algumas coisas assim, as pessoas, ué, mas por que ela sumiu? Ué, ela tá apaixonada por quem? Coisas do tipo. E aí sim, logo depois começa a contar a história. Então, aí nós temos sim a narrativa em que a própria governanta, atual governanta, né, ela, que ora, por enquanto não tem nome, ela vai contando e ela vai meio que conversando com ela mesma naquele texto e conversando com a gente ao mesmo tempo, como se estivesse conversando. Sabe quando você tá escrevendo, meio que se atentando? Nessa época, eu não sei se isso aqui, por exemplo, a questão do tempo, eu não sei se o tempo era esse mesmo
pra mim pareceu um bastante tempo, mas talvez tenha sido menos tempo. Então tem essas indagações, algo que eu gosto muito, e meio que é conversando com si mesmo e conversando com a gente, de certa forma, né? Pra gente meio que atentar a esses fatos. Então eu acho que essa atmosfera sendo criada é muito interessante. Então, ela vai contando essa história aqui, que ela foi pra ser professora e tal. Então, o cara, o patrão, né, ele chama ela. Então, ele é tio, né, ele é tutor dessas duas crianças, órfãs. E ela vai trabalhar nessa mansão Bly, mas com uma condição, que ele nunca, por hipótese alguma, assim, pode acontecer qualquer coisa que for ali pra ela não incomodá-lo com nada. Ela acha meio estranho, mas ok, topa, né? E ela vai pra essa mansão. E tem lá como se diz? Uma outra senhora que trabalha lá. Uma espécie de caseira, algo do tipo. E logo depois ela vai conhecer essas crianças. Então, que é a Flora e o Miles. E essas duas crianças vai trazer nela uma questão de... Ela vai se sentir muito completa, ela vai ficar muito hipnotizada pela beleza, pelo encanto dessas crianças. As crianças vão despertar nela, sabe? Ela vai ficar meio que... Vai falar toda hora assim da beleza, do encantamento, vai se sentir muito responsável, como que se nada pudesse acontecer com essas crianças e que tivesse tudo que fosse acontecer e tivesse que acontecer a ela. Ela tem uma questão do zelo muito grande. É como se fosse uma obsessão, alguma coisa do tipo. Então, algo assim que vai acontecendo, então... E a parte que eu parei, assim, já apareceram... Assim, ela viu teve duas aparições ali, e pelos relatos, ela num primeiro momento não fala com essa senhora, né, com essa caseira, mas pelos relatos parece que essas pessoas que ela viu em dois momentos diferentes são funcionários antigos da casa. Um é um criado, que ela é primeiro um homem, né, e ela primeiro acha que parece o patrão, de alguma forma parece o patrão, ela acha estranho, depois ela percebe que não parece com ninguém que ela conheça, e aí como ela vai falar assim, não, vou falar com a senhora e tal, porque ela percebe que essa pessoa, que no caso ela achou que era um invasor no primeiro momento, que estava olhando para ela, estava olhando no segundo momento, na segunda aparição, estava olhando muito para a Flora, né, para a criança. Então não estava interessado nela especificamente, em si na criança. Então quando ela percebeu isso, ela ficou extremamente nervosa. E que ele olhava de uma forma muito assim assustadora. E aí ela conversando com a caseira e tal, ela fala que é um antigo criado da casa. E logo depois, assim, em outro episódio, vai passar um tempo ali, então essa questão do tempo também é discutida, quanto tempo se passa. Ela vai ter uma outra aparição, no caso vai estar com Miles e tal, vai aparecer então a antiga governanta, que ela já descobriu que morreu. Então, esses dois fantasmas aí, ela já vai estar vendo, e ela meio que não sabe se só ela vê, e se essas crianças, ela acredita que essas crianças estão vendo, mas não estão comunicando. E tem hora que parece que só ela que vê, ou essas crianças também veem, será? Mas ela fica assim, não, eu tenho que proteger essas crianças. Então ela fica totalmente obstinada com essa ideia e que vai fazer tudo que for possível. Então, exatamente nesse momento que eu parei, tá? Então, nesse contexto aí que parei a leitura, e tá muito, assim, boa. Eu não sei se pelo esse enredo que eu contei pra vocês já deixa vocês, assim, conquistados, mas, assim, além dessa sinopse, além do que eu falei, além de você parar pra ler uma sinopse aqui, a maneira que tá sendo construída aqui tá muito interessante. Então, eu tô bem empolgada, já vou voltar à leitura ali. E em breve atualizo vocês aí. E eu espero, assim, as minhas expectativas aumentaram agora, tá? Eu comecei a leitura com as expectativas assim, normais, de uma leitura assim, que eu conheço alguns comentários e tal. Mas agora eu tô já com as expectativas, então ela tá subindo a escadinha, tá? Então eu espero que na próxima atualização com vocês, ela continue nesse processo aí de subida. E que realmente eu tô super empolgada. Como que correr ao ar livre me traz assim uma energia tão boa, me revigora, me reconecta.
Então, assim, é maravilhoso mesmo. É o que eu precisava hoje, realmente, fazer essa corrida com esse tempo bem gostoso aqui, sabe? Nublado aqui no Rio de Janeiro e tal. Ai, eu tava precisando. Terminei a leitura de A Outra Volta do Parafuso e gostei demais dessa leitura. O enredo, ele é bem simples, mas a forma como o autor aqui conduz a narrativa, como as nuances estão sendo colocadas ali, como que fica a cargo do leitor de ter que entender isso, de ter que tentar pescar aquilo ali nas entrelinhas, até o final, que termina de uma forma abrupta, e que fica um final ambíguo e o leitor que tem que decidir no que vai acreditar ou não, é muito interessante. Esse viés psicológico da trama, assim, me deixa muito, assim, muito presa nisso. Inclusive, é uma leitura que, às vezes, as pessoas olham assim, um livro teoricamente fino, né? Então dá pra fazer uma leitura rápida. Eu não gosto muito dessa coisa da leitura rápida, né? Porque a leitura tem que ter seu tempo, então seu ritmo, mas só porque acaba que sendo, às vezes, as pessoas têm essa coisa, é um livro pra você ler, talvez, sei lá quantos dias, já tem essas coisas assim, mas eu acho que é um livro, acho não, eu recomendo um livro pra você ler com bastante atenção, e mesmo assim vai passar muita coisa despercebida. É um livro que sim, eu pretendo fazer outras leituras, e no plural, como eu disse pra vocês, porque realmente eu terminei a leitura meio assim, caramba. E aí eu fui ler o material de pós-fácil dessa edição aqui, que é muito bom, né? Essa edição da Penguin tem material de pós-fácil muito bom, que não só vai falar dessa obra específica, né? Ele tem mais páginas e tal, fala dessa obra, e depois vai começar a falar de outras obras do gênero, vai começar a falar de outras obras do Henry James, vai começar a falar de outras coisas, assim, muito interessantes, e vai voltar, e vai pegar alguns trechos, assim, muito bom, recomendo fortemente. Gostei muito de ter lido nessa edição. E, assim, vamos tentar algumas coisas que eu deixei, que não falei um pouco, né? No caso ali, quando eu falei a primeira entrada ali pra vocês, que eu tava lendo esse livro, é que quando a governanta aqui, que é a narradora, né, que quando... Vamos lembrando, né? Eles estão reunidos, um grupo de amigos reunidos contando histórias de fantasmas na noite de 25 de dezembro. Então tem o Douglas, que ele vai e fala que tem uma história mais tenebrosa, assim, talvez assim, de fantasmas. Só que essa história já tá escrita. E essa história foi escrita por uma antiga governanta, uma história que aconteceu, sei lá, 40 anos atrás, mas ela escreveu, e ele tem esses papéis porque ele era muito, assim, amigo dela, muito próximo dela, que ela fora governanta da irmã dele, e ele vai ler essa história. E quando ele começa a ler, na verdade, é a gente que tá lendo, né? Então tem essa parte desse cenário meio que moldura, e aí a gente vai, então, entrar na história de fato. Então, isso eu acho muito interessante, quando tem essa jogada aí da narrativa. E aí a gente vai começar a ler, sim, a história que aí é narrada em primeira pessoa pela governanta de coisas que aconteceram também no passado. Então, isso também já me traz mais questões, assim, interessantes. E aí, no caso, ela é uma filha... Uma coisa que eu não comentei, ela é filha de um pároco. Ela nunca trabalhou com essa atividade que ela vai exercer de governanta e tal. É a primeira vez que ela vai fazer isso. Então, quando ela vai lá tratar a respeito disso com o tio dessas crianças, né? Com a da Flora e do Miles, e ela apenas vai apertar a mão dele, como selando o acordo ali, né? Que ela vai trabalhar e tal... É uma paixão à primeira vista, e aquele aperto de mãos, assim, pra ela é tudo. Então, a questão de que ele está confiando nela, o cuidado dessas crianças, e fala que qualquer coisa que aconteça, não procurar ele, ela se acha, assim, tá incumbida da alta, assim, ele olhou pra ela, na cabeça dela, e falou assim, nossa, eu estimo demais essa pessoa, estou confiando duas crianças a ela. Ela se sente assim. Então, quando ela chega nessa casa, então ela se encanta com a Flora, com a menininha. Então, o menino, ele tá no internato. Então, logo depois que ela chega, ele acaba recebendo uma carta de que esse menino ele foi expulso. O Miles foi expulso do internato por algo que ele fez. Então, fica o livro todo essa questão de o que esse menino fez de tão grave pra a escola não querer ele lá. Então, tem muito isso acontecendo ao mesmo tempo que os fantasmas vão aparecendo. No caso, são 2 fantasmas de funcionários antigos, que é da mansão Bly, né, no caso, a antiga governanta e o antigo criado lá. Mas
dá a entender que eles tiveram uma relação amorosa de uma forma meio libertina e que talvez as crianças tenham percebido algo. Dá algumas coisas a entender. Então, assim, cada leitor vai pescar coisas diferentes e vai entender de formas diferentes. Os diálogos aqui da governanta com a outra criada, não, com a senhora que trabalha na casa, no caso, né, que é uma espécie de caseira, algo do tipo. Não é definido muito bem, mas é uma senhora que trabalha há bastante tempo e que também gosta muito dessas crianças. Os diálogos, eles são muito, assim, em certos pontos, os diálogos, eles são muito em sequências e eles acabam... Sabe quando você tá conversando com alguém, que você tem... E aí você meio que tá cortando essa pessoa, às vezes, tentando inferir do que ela tá dizendo. Então, ela começa... Ah, não. Ah, então a senhora tá dizendo isso. Então, meio que você não vê, às vezes, a resposta da pessoa. Então, ela tá tentando toda hora ali ter provas do que tá acontecendo. Então, é como se esse livro ele tivesse várias pistas. Então, tá. O Rei James botou um livro ali e aí botou várias pistas. E o leitor ali que vai se virar para encontrar essas pistas ali e fazer o que... juntá-las de uma forma e que conecte e que tenha a interpretação da própria leitura do que esse livro ele é. Até que ponto, o que é real, o que não é, em quem ele acredita, o que ele não acredita. Então, isso me instiga bastante, deixa a história ainda mais envolvente. E como o final ele é bem abrupto, ele dá uma chocada na pessoa. Então, é isso. Eu acho que, assim, não é uma história que você vai falar assim... Ai, fantasmas e tal, vou levar sustos. Você tem que estar bem envolvido, bem imerso na narrativa aqui. Porque a forma como é conduzido, isso sim vai te dando um certo... Não medo, mas você fica meio tenso e cria uma tensão ali na narrativa do que está realmente acontecendo. Então, gostei muito. Eu quero ler outras obras do Henry James. Se vocês leram aí, me indiquem, né? Tem um retrato de uma senhora, mas eu não sei se ele vai pegar essa ideia aqui, com certeza não. Mas eu quero... Tem contos também. E eu queria ver se tem outro romance, eu não sei. Porque aqui é um romance bem curto, né? E essa edição aqui é maravilhosa. O pós-fácil aqui, ele é muito bom. Ele vai justamente falar, inclusive, da questão do título, A Outra Volta do Parafuso, né? Por que esse título e tal. E em alguns casos é Volta do Parafuso. Inclusive, assistindo o vídeo da Tati Feltrin, ela explica até que ela viu algum material que ela também estava pesquisando, por que deste título aqui, porque fica meio assim, né? Por que esse título, né? E é como se fosse uma expressão que remetesse a gota d'água. No início do livro, o livro cita essa expressão 2 vezes. Uma é naquele ambiente moldura, né, em que os amigos estão reunidos para contar a história fantasma. E é quando o Douglas, que vai contar, né, que vai ter acesso a essa história, que ele guarda, né, ele vai falar que uma história com fantasma envolvendo uma criança é uma coisa, mas 2 é como se fosse a gota d'água. Então é essa expressão aqui que talvez estivesse referindo aqui a outra volta do parafuso, seria isso, seria a gota d'água. No final, a governanta, que aí vira aquela narradora em primeira pessoa, que não é confiável, nós sabemos nisso, né? Narrador em primeira pessoa não é confiável, sempre assim. Ainda mais numa situação aqui de fantasmas, em coisas aqui beirando talvez uma loucura, alguma coisa do tipo, de uma obsessão, ou é uma preocupação excessiva ou uma obsessão aqui que a gente fica ali. Então ela vai também mencionar esse termo aqui, a outra volta do parafuso, mas no sentido um pouco religioso. Então tem muito disso aqui. Eu não quero falar muito para não dar tantos spoilers assim, apesar de que eu acredito, se eu contar a história todinha aqui, menos o final em si, quando vocês forem ler, vocês vão pescar outras coisas. Então, assim, não vou fazer isso, mas seria muito interessante de depois a gente conversar, caso você que tenha lido ou que depois tenha interesse em fazer essa leitura. Realmente é uma leitura boa para você conversar, debater, uma ótima leitura para fazer leitura conjunta, porque realmente é um livro, assim, que dá muita carta na manga, assim, muita, assim, dá para começar bastante coisa mesmo. E como eu disse para vocês, o pós-fácil, né, que eu tava dizendo, vai falar sobre essa questão. O material do pós-fácil é muito interessante, realmente ele vai
alertar a gente para certos acontecimentos aqui. Olha, naquela parte ali, tem pessoas que acreditam que seja isso, que seja aquilo, que isso aqui que pode estar meio que... O que fez esse menino ser expulso? Porque essa questão do mal, ele fez algo de mal, mas o que seria isso? O que isso poderia influenciar? Ela tem medo de ser corrompido, de uma pessoa que normalmente... Sabe aquela maçã podre que estraga as outras maçãs? Então, o menino mau, ele estragaria os outros meninos, mas ele não é tão angelical. Como que pode isso, né? Tanto esse contraponto ali. Então, são muitas questões que vão sendo levantadas e o leitor vai ficando naquela ânsia para entender cada detalhe. Foi assim que eu fiquei, tá? Não sei se você que já leu, me comente aqui, por favor, se você teve essa sensação de ficar cada vez mais instigado. Então, a narrativa é bem fluida nesse sentido, porque fisga o leitor de uma forma, assim, brilhante. Justamente, assim, me conquistou demais mesmo. E como eu disse pra vocês, é um livro que sim, eu pretendo fazer outras releituras. E super recomendo pra você, dê uma chance a esse livro aqui. Mas vá pensando assim, a questão do fantasma não é a questão principal desse livro, tá? Ele tem outras camadas, esse livro, inclusive camadas que você não sabe, não vai, talvez nem na primeira leitura, nem na segunda, a gente vai ter contato. Então, quando eu terminei a leitura, assisti alguns vídeos e eu ainda li o pós-fácil, eu tive cada hora, eu tive conclusões e anotações aqui que eu fui fazendo diferentes. Então, pode ser que eu terminando esse vídeo aqui, eu já vou pensando, para aquilo. Sabe? São coisas assim que eu preciso começar com pessoas que tenham lido esse livro, pelo amor de Deus, eu tô bem nessa situação. Então, é uma leitura realmente que dá essa vontade, sabe? Eu adoro isso quando acontece. Então, recomendo fortemente essa leitura pra vocês. Então, assim, independente do mês, tá, gente? Isso aqui é um grande clássico da literatura e é um grande representante desse estilo, como diz aqui. Que o leitor, ele fica meio que tentando realmente entender o que está acontecendo. Hoje não teve jeito, eu tive que correr na esteira. Eu detesto fazer isso, né? Eu gosto muito de correr ao ar livre. Bota eu pra correr bem mais no ar livre, que eu super rendo. Mas a academia não dá conta, eu não consigo. Aquela esteira ali, ela não registra o que eu estou correndo, não é possível. Corro, o negócio não sai do lugar. Vocês são assim também? Me digam. Esses dias, inclusive ontem mesmo, no vlog eu falei como eu gosto, como correr ao ar livre me faz bem. Não que correr na esteira não me faça bem, mas o ar livre é tão bom, sabe? As coisas assim, vai passando tudo mais rápido, você nem sente aquilo. É tão bom. Aí vou hoje chovendo e aí realmente não tem como. Eu não gosto de sair de casa e tá já chovendo e correr, né? Então assim, se eu tô correndo e começo a dar uma garoada, alguma coisa do tipo, ok, é uma delícia, porque o corpo já tá aquecido, mas ficar lá sem necessidade e tal, eu até esperei e falei, tá com cara que vai passar essa chuva não, e realmente não deu, e aí fui pra academia. E falando em academia, já que eu tô falando disso, né, com a minha cara assim, olha que vontade de falar de academia, mas é que como eu comecei a correr no final do ano passado, aí nesse de ano eu comecei a ficar com mais intensa, sem a questão da corrida, e cada vez mais nos últimos meses estou fazendo isso. Inclusive esse vlog aí, né, são 3 dias seguidos correndo. Eu adorei, nem sempre faço final de semana, 3 dias seguidos, assim, mas adorei compartilhar isso com vocês, espero que vocês tenham gostado também. Mas, por causa da corrida também, e por questões também que eu quero fazer, estou querendo, fazendo musculação também. Então, para fortalecimento, por conta de corrida, é muito importante e tal. E também por questão de estética, também tudo, gente. Musculação, exercício, tudo, tá? Não vou ser hipócrita dizer que não, né? Projeto verão, pelo amor de Deus. E também manter isso pra vida. Mas a minha vontade para academia é maravilhosa. Mas, reclamações feitas, vamos aqui às compras que eu fiz. Para me incentivar, né? Nada que compras, né? A questão de também itens que facilitem. Então, se vocês também tiverem dicas de coisas assim. Por quê? Além de utilizar coisas na academia, eu também quero fazer coisas em casa também.
Então, e também quando viajar, coisa do tipo, eu acho que fica bem legal. E aí eu tava querendo comprar há bastante tempo, encontrei o motivo já, né, então, pra colocar em prática. Então eu fiz 2 compras aqui, pesquisei bastante, questão de marca e tal, de modelo. E aí comprei aqueles elásticos para treino, né, para questão de treino de perna, de braço, principalmente de perna, né, mas aqui mostra tá inclusive que dá para usar tanto como perna como braço, dá alguns exemplos também. E aí eu quero pegar algumas séries para fazer em casa, também aproveitar, para não ter que ficar na academia meio que sem usar aparelhagem, né? Então, usar a academia mais para questão de aparelho, pelo menos nesse início também. Então, eu comprei um kit. Eu vou colocar os links aqui embaixo, tá? Normalmente eu coloco sempre os links que eu cito. Os 2 kits dessa marca aqui é Volo, tá? E aí eu comprei o kit de faixas. Esse aqui vem até no saquinho. Aí vem essas 4 faixas aqui de intensidades diferentes. Eu adorei essa paleta de cores aqui. Vocês sabem, gosto de cores bem neutras e tal. E aí, vem, essa aqui são aqueles materiais de borracha, tá? E aqui tem... eu fiquei na dúvida a questão de se daria tamanho suficiente pra colocar e tal, pra fazer o que eu quisesse. E também se o material seria resistente. Então eu comprei esse kit aqui de borracha, né, com esse material. Eu gostei bastante, tá vendo? Esse aqui é o mais leve. Aí vem especificando aqui. Vem o médio, tá vendo? Aí depois o forte. Aí vem tudo explicadinho aqui. Já começou a ficar diferente. E depois vem o extra forte. Então assim, eu adorei que as cores ficaram ótimas. Bem clean. Essa aqui já é bem extra forte mesmo. Então, eu gostei bastante delas, tá? Vou testar, ainda não utilizei, aí eu falo melhor com vocês. E aí eu fiquei na dúvida, realmente, questão, como eu gosto de treinar e tudo, fazer sempre muito com short, bermuda e tal, eu não sei, pode me dar alguma alergia, caso de suor, alguma coisa do tipo. E aí eu vou comentando depois com vocês. Aí eu quis comprar uma também, que eu vi muitas pessoas falando super bem, que é desse material aqui. Também são faixas, tá? Pro mesmo intuito e tal, mas de poliéster, tá? Então, são da mesma paleta, da mesma marca também. E essa aqui, tá vendo? Essa aqui é a leve, que seria referente a essa daqui. Então, o tamanho já é diferente. Então, tá vendo? Talvez você que, de repente, prefira um tamanho maior. Essa aqui é um tamanho maior. E é um material bem gostoso, assim, bem resistente. Vamos ver aí, mas a princípio parece ser bem resistente também essa aqui, tá? Essa aqui, tá vendo? Ela tem, parece que ela é mais larga. Ela é mais larga. Não, é a mesma coisa. Parece ser mais larga, mas não. É a mesma coisa. E essa aqui, vamos lá. Essa aqui é a média. Elas são mais, parece que elas são mais, sabe, resistentes, assim, pra puxar. E essa aqui é a forte. Tá vendo? Essa aqui já faz bem mais força. Então, realmente, eu gostei desses 2 modelos aqui para revezar e tudo. E justamente como eu falei pra vocês, ainda mais no calor e tal, ficar muito suada, eu suo bastante. Então, eu gostei de ter essas 2 opções aqui. Aí vou ver e vou compartilhando com vocês aí durante meus treinos e tudo. E vou falando pra vocês o que eu achei do uso delas, tá? E se vocês tiverem dicas também de outros itens, eu tenho outros pra comprar, aí vou compartilhando também com vocês. Mas pode deixar indicações também, tá? Então agora, além de vocês verem corrida, vocês vão ver também treinos de academia, vão ver leituras, vão ver outras coisas. E espero que vocês curtam tudo isso. Eu tô lendo essa aqui, a primeira mentira. Tô gostando da leitura, tá? Nada ainda uau, nenhum personagem que tenha me cativado, mas tá uma boa leitura pra ser feita, por exemplo, antes de dormir, como eu tenho utilizado bastante nesse caso, nesses últimos dias. Tô em 40%, uma leitura tá gostosinha pra ser lida. Tô interessada em descobrir certas coisas. No caso, nós temos a Eve Porter, e que nós sabemos ali, né, no caso... A primeira mentira, né? Sabemos que tem alguma questão, se é a primeira mentira, tem uma rede de mentiras aí envolvida. Então, nós sabemos que ela é uma boa mentirosa ali no estilo de vida que ela leva, no trabalho que ela faz, e que ela não tá assumindo a verdadeira identidade dela, o verdadeiro nome, nada disso. Ela tem um relacionamento com o Ryan, e ela não pode muito se envolver, né? Porque isso é o trabalho dela.
Ele não sabe, mas parece também que ele tem mentiras envolvidas, porque ela tá ali pra investigar ele. Ela trabalha por um senhor Smith, mas ela não sabe quem é esse cara. Aí eu lembrei muito daquele do Charles das Panteras, né? Que saber, assim, sabe quem é a pessoa, mas nunca viu a pessoa de fato, do caso. Então tem muito isso, mas ela faz alguns trabalhos, digamos assim. Ela precisou muito ganhar dinheiro por causa que ela teve uma mãe doente, vai falar muito isso. E aí ela foi meio que por meios não tão corretos, digamos assim. E aí ela foi descoberta fazendo essas questões de roubos e tal. E aí ela foi contratada, digamos assim, para fazer esses serviços. Eu sei que o último serviço que ela fez ela não conseguiu fazer de forma correta, bem feita e tal. E ela tá sendo testada. Então ela tá nesse caso, digamos assim. A gente percebe que ela tem certo. Ela quer se pertencer a algum lugar ao mesmo tempo, mas ela tá muito nessa questão de ter que provar o trabalho dela, de estar sendo ali. Tendo que mentir tudo, então tá mostrando como ser uma boa mentirosa, no caso, né? Então ela tem que estudar quando ela vai entrar na família, numa casa, assim, não tem que se deixar se envolver, até porque o primeiro trabalho ela acabou se envolvendo com uma criança ali, e aí ela não gostou, porque como aconteceu com a história, inclusive, né? Se desenvolveu ali. Então, assim, tá interessante, digamos assim. Tá legal, tá interessante. Ainda não fiquei assim, uau, eu quero devorar esse livro. Tanto que esse final de semana eu fiquei lendo esse livro, né? Eu tava lendo A Outra Volta do Parafuso. Esse sim fisgou a minha atenção. Aí, de noite, para relaxar, eu peguei o Kindle para ler. Então, eu provavelmente termino esses próximos dias aqui, porque a leitura tá bem, assim, fluida mesmo. Mas nada que eu tenha, assim, eu quero terminar como eu fiz com o Massacre da Família Hope, né? Porque eu precisava terminar aquele livro, porque eu tava ficando já no momento que eu já não aguentava mais tantas teorias na minha cabeça. Esse aqui, por enquanto, tá ok, uma boa leitura. Mas depois eu falo mais com vocês a respeito. E, aproveitando aqui, antes de dar tchauzinho pra vocês, eu quero logo assistir. Eu não sei se eu vou assistir ainda hoje, mas eu tô ficando já cansada. Eu acho que eu vou ler. Não sei. Mas se eu não assistir hoje, ou começar a assistir, as adaptações, né, que eu mencionei. Acho que não sei se eu mencionei com vocês as adaptações que tem da Outra Volta do Parafuso, né? Que tem a da Netflix, que é a Mansão Bly. A Maldição da Mansão Bly, que é mais recente. E tem uma bem famosa e bem antiga, acho que é da década de 60, com a Deborah Carr, algo do tipo, que eu gosto muito dessa atriz, dos trabalhos, assim, de cinema e tal. E aí aquele filme, assim, eu já dei uma assistida, assim, no trailer, assim, e já trouxe aquele ar, assim, mais, talvez, que vai ser um bom complemento pra leitura aí, vai trazer, talvez, aquele medinho, assim, de um bom filme de terror, talvez. Então, eu quero assistir essas duas adaptações. E talvez aí, de repente, se vocês quiserem, eu comento um pouco com vocês no próximo vlog e tal, atualizo vocês. Então, acho que é isso, eu vou terminar por aqui, porque eu não sei o que eu vou fazer, gente. Mas acho que eu vou fazer um pouco dos dois, eu vou dar uma olhadinha lá nas adaptações, vou deixar ali. É porque, assim, não vou assistir as duas, é claro, agora, correndo. Mas eu quero muito, principalmente, assistir a de 1960, né? Que é Os Inocentes. Eu acho que tem muito isso. É justamente que as crianças são vistas. Eu achei muito legal, né? Esse nome que ficou. As crianças são como. Eles são inocentes e tal. E eu acho que traz essa ideia muito do. Até que ponto as crianças são inocentes ou não são inocentes, né? Como eu disse pra vocês, até que ponto tudo é real, o que não acreditar, em quem acreditar. Então, tô bem empolgada com essa adaptação. Eu não lembro o que as pessoas acharam quando saiu. Eu lembro que teve aquele, todo mundo querendo ler e tal, pra saber essas adaptações na Netflix. Eu não lembro o que as pessoas acharam. Mas clássico é clássico, então eu vou primeiro aos clássicos. E aí, pretendo assistir esses dias aí, vamos ver, tá? Então, pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam gostando desses vlogs, tá? Eles têm ficado longos, mas esses meus vídeos comuns, digamos assim, já são longos, imagine os vlogs, tá? Mas
Deixe sugestões de vlogs que vocês gostariam de ver, tipo, se um dia, alguma coisa assim, uma coisa mais temática e tal. Eu tô com umas ideias ainda pra esse mês, pra esse final de ano eu tô com várias ideias e eu tô tentando trazer, como eu disse pra vocês, pelo menos um vlog por semana. Eu quero me esquematizar ainda melhor, quem sabe conseguir mais vídeos, assim, trazer, filmar menos tempos, mas eu tô fazendo mais isso, filmar final de semana pra conversar com vocês. Eu tenho gostado bastante da experiência, espero que vocês também tenham gostado de ficar mais próximo de mim, de me conhecer mais, tá bom, pessoal? Olha, um beijo, vou ficando por aqui. Tchau, tchau!